a todos, sejam bem-vindos a mais um Causa e Efeitos, o programa de entrevistas que pretende dar a conhecer investigações científicas e projetos inovadores que tenham por base temas de interesse geral. Hoje, como nosso convidado, temos o professor Francisco Avilés, professor emérito do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e sócio fundador e coordenador científico da AgroGES, uma sociedade de estudos e projetos. Olá, professor, passo-te a palavra para que possa cumprimentar todos aqueles que nos assistem. Olá, bom dia. Muito obrigada por o convite de participar esta entrevista. Obrigada a nós. Comecemos então com a nossa conversa sobre os desafios da agricultura biológica. Atualmente é comum irmos ao supermercado e encontrarmos diversas marcas biológicas ou produtos oriundos da agricultura biológica. No entanto, pelo que li, a definição desta tipologia de agricultura não é muito consensual. Para o primeiro ponto, gostaria que o professor apresentasse uma definição que considera como sendo explicativa, coesa, sobre a agricultura biológica. Há uma definição que é a definição que vem na regulamentação comunitária, não é mesmo na legislação nacional, do que é a agricultura biológica. Mas, simplificando, digamos, o que é que na minha cabeça é a agricultura biológica, basicamente é um sistema de agricultura que se baseia em práticas agrícolas e em tecnologias de produção que promovem um uso sustentável dos recursos e a qualidade dos produtos finais. Não é? E com uma, digamos, diferença significativa em relação aos outros tipos de sistemas de agricultura sustentável que existem, que é a de não utilizarem, no modo de produção praticados, não utilizarem agroquímicos, portanto, no fundo, ou fertilizantes sintéticos, ou fitofármacos, herbicidas e pesticidas. Portanto, digamos, esta é que é a principal restrição em relação a outro tipo de sistemas de produção sustentável. E a não utilização destes agroquímicos está relacionada com a exigência de alguns consumidores, uma parte mais ou menos significativa, depende muito dos consumidores, que consideram que esses agroquímicos poderão vir a ser prejudiciais à saúde humana e, portanto, preferem consumir produtos que não utilizem na sua produção esse tipo de fatores de produção, de inputs. E basicamente é esta na minha cabeça o que é. Portanto, no fundo tem duas vertentes, tem uma vertente mais ligada com o modo de produção, que é o modo de produção sustentável, e tem uma outra vertente ligada com a procura essa que é uma procura de uma dieta saudável, entendida aqui como saudável, também nos aspectos relacionados com o tipo de inputs que são incorporados durante o processo de produção. Exato, como o professor referiu, há uma tendência pela alimentação saudável e por considerar que para uma alimentação saudável é necessário escolher alimentos de produção biológica. E as marcas mundiais, cada vez mais, estão atentas a essa tendência e já readaptaram algumas linhas de produtos, rotulando-as como biológicas. Eu sei que o professor tem sido bastante crítico em relação à forma de produção destes produtos. Gostaria que nos explicasse o porquê. Não, eu não sou crítico em relação à agricultura biológica, ao chamado modo de produção biológico. Considero que ele é um modo de produção que tem impactos que podem ser positivos. Eu sou crítico ao facto de se pretender promover o modo de produção biológico, diabolizando outros modos de produção. E explico porquê. No fundo, não é preciso, para ter uma agricultura sustentável, que essa agricultura não utilize determinado tipo de agroquímicos. É perfeitamente possível ter sistemas de produção sustentáveis recorrendo de uma forma equilibrada, de uma forma eficiente, à utilização de fertilizantes sintéticos e à utilização de herbicidas e pesticidas, e, portanto, dizer-se que só é possível ter sistemas de produção sustentáveis se se basearem no modo de produção biológico é incorreto, assim como é incorreto considerar-se que não é possível ter dietas saudáveis, a não ser que nessas dietas saudáveis se utilizem apenas produtos biológicos, porque é perfeitamente possível ter dietas saudáveis utilizando outro tipo de produtos, desde que esses produtos respeitem um conjunto de exigências e de limitações, que aliás são perfeitamente definidas pela lei. Portanto, há aqui e é isso que eu critico, não critico nada, a agricultura biológica, acho que a agricultura biológica tem o seu espaço e deve avançar, não deve avançar numa perspectiva que se está a fazer, que é obrigar a que as pessoas, os agricultores tenham que fazer agricultura biológica.
No fundo, o que interessa é que os consumidores, se quiserem consumir produtos biológicos, paguem por esses produtos biológicos, e dessa perspectiva procura incentivar essa oferta, mas o que me parece negativo é que, para tentar promover-se, a agricultura biológica, de uma forma mais ou menos explícita, façam ataques que, a meu ver, são extremamente injustos a outras formas de produção que me parecem tão adequadas como são a da agricultura biológica. Para o consumidor comum, como é que é possível saber que os produtos que compramos no supermercado são efetivamente de agricultura biológica? Em princípio, só a agricultura biológica, em termos de colocação nos mercados, se for devidamente certificada, não é? Portanto, existem entidades certificadoras que certificam se sim, se não, se aqueles produtos respeitam um conjunto de exigências e de regras que estão associadas com o modo de produção biológico. Portanto, é a única forma que se tem. Portanto, há a obrigatoriedade de reconhecimento da caráter ou biológico, natureza biológica dos produtos, se de facto houver uma certificação por parte de uma entidade competente dessas mesmas características. O professor considera que a legislação tem completamente em conta a saúde dos consumidores ou não? Eu acho que a legislação vai sempre evoluindo, não é? Vai-se sempre descobrindo coisas e vai-se sempre alterando, mas em princípio, no momento presente, digamos, aquilo que existe do ponto de vista de regras, eu acho que há uma cobertura bastante razoável daquilo que são as exigências do consumidor. E eu penso que essas exigências não passam apenas por garantir que a agricultura que se diz que é biológica seja certificada enquanto tal. No fundo, exige que todos os bens alimentares em geral, e a grande esmagadora maioria dos bens que chegam às nossas casas são bens que não são biológicos, não é? Que cumprem com um determinado tipo de condições, condições essas que se consideram minimamente suficientes para que não ponham em causa a saúde humana, não é? O planeta, no fundo, também, não é? Porque hoje em dia a preocupação, digamos, é ter dietas saudáveis acessíveis a todos, que é outra questão que muitas vezes, ao nível da agricultura biológica, levanta problemas, porque normalmente a agricultura biológica tem produtos mais caros do que a agricultura convencional, digamos. Portanto, são dietas saudáveis, acessíveis a todos e baseadas em sistemas sustentáveis. E, portanto, são estes aspectos que têm que ser analisados e confirmados. O professor referiu aí a questão da sustentabilidade. Essa é vista como sendo uma das vantagens da produção biológica. Que mais vantagens estão associadas a esta tipologia de produção agrícola? Não, no fundo, quando se fala de sustentabilidade, o que é que se está a falar? Está-se a falar se um determinado sistema de produção contribui para o combate às alterações climáticas. Portanto, ou resumindo, no fundo, se ela contribui para uma descarbonização da economia. Portanto, no fundo, ou uma mitigação das emissões de gás de efeito de estufa ou para um sequestro do carbono. Segundo lugar, se essa agricultura é sustentável do ponto de vista do uso dos recursos que utiliza, quer seja a terra, quer seja a água. Não é? E, finalmente, se esses modos de produção são capazes de preservar, eu iria mais longe, restaurar a biodiversidade e as paisagens agrícolas. Portanto, são estes 10 aspectos: descarbonização, gestão sustentável dos recursos naturais e a biodiversidade, que são os aspectos que levam a que um determinado sistema de produção possa ser considerado como sendo sustentável. Se houver contribuições positivas, essas contribuições obviamente são diferentes um pouco de acordo com os vários tipos de sistemas. O modo de produção biológico nem sempre é aquele que tem uma melhor contribuição para a sustentabilidade, contrariamente àquilo que se pensa, porque ele, devido à dificuldade que tem, ou melhor, à não possibilidade que tem de utilizar determinado tipo de inputs, não é? Acaba por ter que recorrer a soluções que por vezes não são as soluções mais eficientes do ponto de vista, por exemplo, da descarbonização da economia. Não é? Mas, de qualquer maneira, indiscutivelmente, o modo de produção biológico é um modo de produção sustentável que tem uma contribuição positiva para os diferentes aspectos que caracterizam a sustentabilidade. Mas há outros modos de produção que também estão em condições de o fazer, nomeadamente, por exemplo, o chamado modo de produção de conservação, ou que muitos hoje em dia chamam de regenerativa, da agricultura regenerativa, que é um modo de produção que recorre de forma equilibrada a fertilizantes sintéticos, de forma equilibrada a herbicidas e pesticidas, e que tem uma contribuição para a sustentabilidade tão significativa como tem a produção.
O professor considera que esse modo de produção, aliás, como referiu, pode ser considerado mais ideal do que a produção biológica? Eu não sei se pode, no fundo, a questão da produção biológica tem que haver procura para esse produto. Se houver procura mais para os produtos biológicos, mais adaptados é o modo de produção biológico. Se o consumidor não tiver essa preocupação exagerada relativamente àquilo que são os inputs que poderão eventualmente estar integrados nos alimentos que consome, há outro tipo de agricultura, nomeadamente a agricultura de conservação, eu acho que responde melhor a algumas das preocupações que existem do ponto de vista da sustentabilidade. Isso é Uhum. indiscutível. Mas eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é dizer que uns são bons e outros são maus. Não é? Portanto, aquilo que acontece é que nós vamos ter um desafio tremendo nos próximos décadas, que é como é que nós vamos conseguir alimentar uma população que vai crescer até 2050 mais 3 mil milhões de habitantes. Não vamos chegar a mais que 10 mil milhões, quase 10 mil, 11 mil milhões de habitantes. Como é que nós vamos conseguir fornecer os alimentos necessários para que haja um acesso a dietas saudáveis e que sejam acessíveis para todos, baseado em sistemas sustentáveis? Vai ser necessário um esforço tremendo e esse esforço implica basicamente duas coisas. Ou a gente consegue utilizar mais terra para produzir, e isso é negativo em geral do ponto de vista das questões como, por exemplo, a questão das alterações climáticas, porque normalmente utilizar mais terra significa desflorestar, ou significa utilizar terras que são terras hoje em dia que são autênticos armazéns ou estoques de carbono que, se forem postos em produção, faz perder esse carbono e, portanto, do ponto de vista do CO2, é uma das coisas mais negativas que há se nós começarmos a alargar a área que agricultamos e, portanto, a gente consegue resolver o problema em mais 10, 15%, a gente consegue produzir mais 10 ou 15% daquilo que vamos necessitar nos próximos anos, que é cerca de 70% a 80% mais do que temos neste momento, daqui a 30 anos. E a outra hipótese é intensificarmos, aumentarmos a produtividade. Portanto, é indispensável que a gente aumente a produtividade. E aumentar a produtividade vai exigir uma intensificação tecnológica. E essa intensificação tecnológica não passa muito facilmente para a agricultura biológica. Não é? A agricultura biológica é um contributo, mas eu acho que outras formas de agricultura, que também são formas sustentáveis de agricultura, têm um contributo que pode vir a ser muito mais positivo do ponto de vista da vertente quantitativa do problema. Quer dizer, nós temos uma vertente qualitativa e uma vertente quantitativa. Resolvida a vertente qualitativa de uma forma relativamente equilibrada, aquilo que é a grande preocupação é como é que a gente vai conseguir produzir muito mais. É verdade que a gente pode reduzir perdas, podemos reduzir desperdício, podemos e devemos, mas no essencial a gente tem que produzir mais e vamos ter que produzir mais com base numa intensificação que hoje em dia se chama baseada num modelo tecnológico sustentável, que é um modelo tecnológico que visa, contrariamente àquilo que foi a agricultura tradicional cresceu extraordinariamente, mas cresceu sobretudo fazendo crescer o produto, fazendo crescendo os inputs utilizados, fazendo crescer os adubos, fazendo crescer os herbicidas e pesticidas. Aquilo que se pretende neste momento é fazer crescer o produto final, reduzindo os inputs utilizados. E isso é uma tarefa complexa, que exige o recurso a variadíssimos tipos de explorações, variadíssimos tipos de tecnologias, variadíssimos tipos de soluções tecnológicas, que é importante que a gente não diabolize nenhuma. Ou seja, que é importante é que a gente compreenda o papel que cada uma delas pode representar e que crie condições para que elas se possam desenvolver per si. Exato. Para terminar a nossa conversa, eu considero que é importante esclarecer alguns mitos, porque ainda há pouco o professor referiu que a agricultura biológica tem, como todos os outros tipos de produções, tem também as suas desvantagens. Então eu irei colocar alguns mitos e o professor irá explicar se são verdadeiros ou se são falácias. Um dos grandes mitos é que a agricultura biológica irá salvar o mundo. Tendo em vista o que o professor referiu há pouco, será que isto é verdade? Era bom se houvesse alguma coisa que salvasse o mundo. Não, a agricultura biológica vai dar um contributo, às vezes relativamente limitado. Pensemos, nós neste momento, em Portugal, a área ocupada pela agricultura biológica, de acordo com o recenseamento agrícola de 2019, é de 5%. Parece que é um pouco mais, de acordo com aquilo que são as apresentações de candidatura para a agricultura biológica, anda à volta dos 7, 8%. 7, 8% dessa área, das quais 80% são
prados e pastagens permanentes. Quando esses prados e pastagens permanentes, no fundo, aquilo que são, é mais ou menos aquilo que já eram, mas que não implicam, não exigem praticamente nenhuma, nem sementeiras, nem melhoramentos especiais, e que só poderiam ser úteis do ponto de vista da alimentação com base em bens biológicos se dele aí resultasse leite e carne biológico. Ora, como depois fazer leite e carne biológico associada com esses prados e com essas forragens implica alimentos para animais, rações, que são muito caras, na grande maioria dos casos não há uma produção depois pecuária biológica. Nós não temos praticamente produzido entre nós carne e leite biológico, é mínimo, é completamente marginal. Portanto, no fundo é um pouco um mito pensar que uma agricultura que tem este tipo de comportamento, e o comportamento é um pouco generalizado a nível europeu e a nível mundial, se pode constituir uma salvação. É um contributo, é uma referência. Há quem diga, outro dia vi um livro interessante do nutricionista, que agora não lhe sei dizer o nome, que discutia muito desses mitos, exatamente, relacionados com a alimentação, e uma das coisas que ele referia, que eu achei interessante, é ele considerar que a agricultura biológica é, do ponto de vista do consumidor, uma espécie de capricho dos consumidores ricos, ou se quiserem, um capricho dos consumidores dos países ricos. Exatamente porque não é possível, ao nível da maior parte da humanidade, conseguir produzir produtos biológicos em quantidades suficientes para alimentar e em preços acessíveis essa mesma população. Portanto, o biológico é um contributo que vai com certeza ter expressão cada vez maior ao nível de determinado tipo de sociedades, sobretudo das sociedades ocidentais, mas que nunca será uma solução para o mundo inteiro. E vamos ter que encontrar outras soluções se quisermos exatamente resolver o problema que vamos ter, que é como é que a gente vai conseguir aumentar tanto a nossa produção. É que é um número que muitas vezes as pessoas esquecem. Uma dieta saudável, na perspectiva de todos, hoje em dia praticamente consensual, é uma dieta que vai ter muito mais peso dos produtos vegetais e menos peso dos produtos animais, nomeadamente das carnes vermelhas e do açúcar e coisas. Ora bem, aumentar a produção de produtos vegetais de modo a conseguirmos responder às exigências de uma população crescente vai, dentro dos próximos 3 décadas, obrigar a que a gente produza o dobro dos produtos vegetais que produzimos neste momento. Produzir o dobro dos produtos vegetais, sem conseguir aumentar muito a área, vai implicar o recurso a soluções tecnológicas têm que ser necessariamente, do ponto de vista da produtividade, muito mais eficientes do que a agricultura biológica é. Os últimos análises que se fizeram relativamente ao impacto que teria sobre a agricultura europeia reduzir, aumentar para 25% a área, que é uma das questões que vem no Green Deal, não é? Portanto, da Comissão, aumentar 25% até 2030 a área da agricultura biológica, é que provavelmente vai haver uma quebra de 20% a 30% da nossa produção europeia, que obviamente vai-se ter que resolver através de importações, provavelmente importações de produtos que nada têm a ver com o modo de produção biológica, nem sequer com outros modos de produção sustentável. E, portanto, só para mostrar a complexidade dos problemas que se levantam e que têm que ser resolvidos. Há pouco, no princípio da nossa conversa, o professor referiu a parte da certificação, da legislação dos produtos de agricultura biológica. Um mito muito associado a essa certificação é que os produtos biológicos são mais certificados, são mais acompanhados, são mais avaliados do que os restantes produtos. Isto é correto, aferir isto ou não? É verdade. Digamos, normalmente os outros produtos não precisam ter uma certificação, não é? Quer dizer, apresentada. Os outros produtos vão ser sujeitos a uma fiscalização. Essa fiscalização é sempre mais aleatória, não é? Enquanto que na certificação é obrigado a ter uma certificação, é obrigado a ter sido analisado enquanto tal. É claro que, conhecendo um bocadinho melhor a forma como estas certificações são feitas, não é? A gente pode muitas vezes pôr em dúvida se essas certificações são tão universais e tão rigorosas como aquilo que a gente pensa. Mas, à partida, um produto certificado é um produto que é mais acompanhado do ponto de vista das suas características do que um produto da agricultura mais convencional, porque é um produto que pode ser fiscalizado, pode ser verificado se sim ou não cumpre com determinado tipo de limitações que existem também relativamente à forma como determinado tipo de inputs podem ser utilizados. Terminamos assim a nossa conversa. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade em vir conversar connosco sobre esta temática, que é bastante importante, aliás, é cada vez mais importante. E muito obrigada também a quem nos acompanhou. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar nas redes sociais e subscrever o canal. Eu sou a Joana Silveira e foi assim mais um Caso e Efeitos. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.